Olá, Pai do Senhor, boa noite. Vamos falar da sequência ao estudo da Escola Dominical da lição de juvenis de 15 a 17 anos, que tem como tema do trimestre Jesus e o Reino de Deus. E a lição de número 6 hoje, ela fala sobre a crucificação de Jesus. O texto áureo se encontra em Isaías 53, versículo 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok? Primeiro tópico da lição é a semana da crucificação. O comentarista diz: Como você reagiria se soubesse que tem apenas 5 dias de vida? É uma indagação. Aí aqui embaixo ele diz: Jesus continuou focado em seu ministério, curando, ensinando, servindo e fazendo a vontade do Pai. Observe que, segundo o comentarista da lição, no domingo, Jesus Cristo ele teve os pés ungidos em Betânia. Observe que o comentarista também diz que na segunda-feira ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém, conforme Mateus 21. Ele tem aquela entrada triunfal. Segundo o comentarista, na terça-feira também, dando sequência ainda, ele vai ao templo, ele tem uma discussão no templo, ele expulsa os cambistas quando estavam vendendo aquelas moedas, ou vendendo aqueles pombinhos, né? Os bodes, os bois, aqueles animais do sacrifício. E a casa cambial, né, onde eles trocavam as moedas. Todo aquele contexto, Jesus também expulsou eles. Jesus viu a viúva trazendo aquelas pequenas ofertas e disse: ela deu mais do que eles. Na terça-feira também Jesus amaldiçoou uma figueira quando ele estava passando, teve fome, né? E ele amaldiçoou, e nunca mais nasce de ti fruto algum. Isso tudo aconteceu na última semana de Jesus. O que você faria se soubesse que tem 5 dias de vida? Alguns iriam curtir, alguns iriam desesperar, outros iriam fazer dívida, outros iriam viajar, outros iriam casar. Perdão. Em uma enquete que fizeram no meio da juventude, se soubesse o que eles fariam se soubesse que tinham poucos dias de vida, que morreriam logo, em breve. E a maioria respondeu que casaria, né? Casaria logo, né? Isso no meio do cristão, da juventude cristã. E é uma pergunta que fica no ar. O que nós faríamos se soubesse que teria apenas 5 dias de vida? Certo? Jesus Cristo sabia que tinha apenas 5 dias de vida. E ele, no Monte das Oliveiras, disse: minha hora está chegada. Até Pedro quis repreender: não deixa acontecer tal coisa contigo, né? Jesus Cristo manteve o foco. Ele sabia do que tinha que fazer. Ele sabia que tinha que fazer a obra do Pai, a vontade do Pai. Ele não perdeu esse foco. Ainda diz a Bíblia que Jesus Cristo ele entrou em Jerusalém, e na quarta-feira também Judas foi lá vender ele, né, para aqueles religiosos. Chegou lá, fez aquela coisa toda, e na quinta-feira ainda fez outra coisa. Ele celebrou a Santa Ceia no cenáculo na quinta. Na sexta-feira teve o julgamento e a sua morte, e no domingo de manhã sua ressurreição, né, ou pela tarde, não me recordo bem agora. Mas o que fica no primeiro tópico em foco é que Jesus Cristo conseguiu manter o seu foco. Isso que fica claro. E eu lhe digo, adolescente, o que você faria se soubesse que Jesus está às portas, né? Jesus não tarda mais, Jesus já está às portas. Detalhe, nessa última semana da morte de Jesus, todo aquele evento da entrada triunfal até a sua crucificação e ressurreição, segundo a teologia sistemática dos evangelhos, né, os teólogos dizem que deu-se tudo numa semana. Tudo isso que eu falei para você, tudo isso deu-se numa semana. Jesus Cristo está às portas. Não duvide, não apostate, não desacredite dessa mensagem. Essa mensagem é poderosa. Jesus Cristo veio buscar e vai vir buscar em breve. Pode demorar um dia ou dois ou uma semana. Ele está às portas. E que Deus nos proteja e nos guarde e nos mantenha santificado diante da sua presença, lavado no sangue do Cordeiro. É a mensagem para você. Ok, adolescente? Não perca o foco. Em época de pandemia, a tendência é relaxarmos, é abandonar Jesus. Você não pode abandonar Jesus nunca.
porque Jesus Cristo está ligado em você. Ok, adolescente, jovem, quem estiver ouvindo esta aula. Muito bem. Segundo tópico, a última palavra de alguém pendurado em uma cruz. Foi a última palavra de Jesus. O que é as últimas palavras de alguma pessoa em agonia? O que nós podemos falar diante da morte? Pois bem, Jesus Cristo viu umas mulheres chorando, lamentando pela morte dele. Ele diz: filhas, não chore por mim. Né? Jesus Cristo, mesmo em agonia, ele acalmava o povo. Não chore por mim, eu estou aqui em agonia, sofrendo, né? Cruz, espinho, chicoteados, cuspido, blasfemado, rejeitado. Não chore por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos, né? Isso Jesus disse para as mulheres, né? Que está lá em Lucas capítulo 23. Chore por vós e pelos vossos filhos. Detalhe, quando Jesus Cristo estava sendo julgado lá diante de Pilatos, né? Que ele disse assim: que o sangue desse justo caia sobre nós. Eles disseram, os judeus, que o sangue desse justo caia sobre nós, nossos filhos. E isso aconteceu 70 anos depois que Cristo subiu ao céu, depois da morte de Cristo, justamente na época de Vespasiano, Domiciano, né? E o imperador Tito, quando entrou lá, destruiu as mulheres grávidas, abriu no meio. Por isso que Jesus sai das grávidas, né? E das que amamentam, porque aqueles dias serão tribulosos. E este sermão foi profetizado nessa semana, no templo, capítulo 24 de Mateus, quando ele mostraram a estrutura do templo para Jesus. Na última semana, ele proferiu esse sermão tão forte e tão maravilhoso, que é o sermão profético do fim dos tempos. Ok? E mais ainda, Jesus, o segundo tópico, fala da última palavra de alguém que está na morte, que está para morrer. Alguns homens, né, se desesperaram, chorariam, né, agonizavam. Jesus não. Jesus deu palavras animadoras. Observe aqui que 2 ladrões estavam do lado de Jesus. Um blasfemava e o outro em agonia. Né? O que blasfemava, Jesus emudeceu. E muitos que criticavam Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Eles estão me crucificando. Crucificam. Né? E solta Barrabás. Foi o que eles fizeram, porque pela Páscoa ele tinha que soltar um preso, né? Barrabás estava preso por morte, homicídio, e por dissídio, né? Sedição, por bagunça, baderna, né? Alguma coisa ele fez para estar preso. Mas Pilatos tinha que soltar um, porque era uma regra, né? Mas eles preferiram que soltasse Barrabás e prendesse a Cristo. E esse Cristo crucificam, foi o que eles disseram. Então observe as últimas palavras de Jesus. Ele falou para as mulheres não chorar pelos seus filhos. Disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele que blasfemou, ele não falou nada. E aqueles que pediram a sua crucificação, ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Não é? Ele deu perdão, meu irmão. Então no momento da bonança ou do caos, a alegria ou tristeza, as palavras brotam do nosso coração, elas revelam o verdadeiro seguidor de Cristo. Se de fato nós somos, no caos, na bonança, na tribulação, tudo isso mostra quem realmente somos no momento de agonia, se somos seguidores de Cristo. E é isso que nós focamos com você nesta noite, tá bom, adolescente? Então vamos andar mais um pouco para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala: pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fomos sarados pelas suas pisaduras, conforme diz Isaías 53, o versículo 5, que foi o nosso texto áureo. João uma vez viu ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Jesus Cristo veio salvar a humanidade. Por que Jesus Cristo veio salvar? A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O homem pecou e Deus, como é justo, não quebra princípio. Deus poderia restaurar todas as coisas. Vou fazer de novo o homem. Não. Ele quebrou e então ele mostrou na lei a forma sacrificial, as liturgias, os costumes, aquelas regras, tudo, como a lição passada falou, que a lei apontava a Cristo. Deus, ele fez tudo isso para mostrar que o cordeiro do sacrifício, ele era sem mancha e sem mácula. Quem pecava tem como sentença a morte,
mas Cristo se fez culpado por nós e o mundo o crucificou. Veio para os que era seu. Detalhe, aquele sermão também foi na última semana de Jesus, o sermão das bodas, né? Da festa das bodas, né? E dos 2 filhos, né? Havia 2 homens. Havia um homem que tinha 2 filhos. Um disse que faria e não fez a vontade do pai. E o outro disse que não faria e acabou fazendo. E não, quem é que fez a vontade do pai? É o que foi fazer a missão do pai. Então, meu amigo adolescente, jovem, ou quem estiver ouvindo esta aula, atente bem para Cristo, que é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Vamos ver aqui, ó. Os homens apenas aceitam a Jesus Cristo, bastando apenas que os homens aceitem Jesus como seu único suficiente Salvador, assim toda a culpa será tirada. Porque nós temos culpa, mas um só uma vez se fez culpado por todos. Esse é Jesus. Ele se fez culpado por mim, por você. Os meus pecados ele purificou, certo? Então observe esse detalhe. É importante que você atente para isso. A nossa lição não é muito extensa, mas ela é bem clara e objetiva. Ok? Passamos pelo tema de número 3, vamos para o último tópico, que fala, sim, eu amo a mensagem da cruz. É um hino, né, da harpa, é o 291, eu amo a mensagem da cruz. E é um verdadeiro chamamento a proclamar a obra de Cristo e o seu sacrifício que nos trouxe a paz. A Bíblia diz em Romanos 5 que nós somos justificados pela fé. E aí nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos amar essa mensagem da cruz e o desafio é proclamar. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós ela não é loucura, ela é poder de Deus. Então, o último tópico fala, sim, eu amo a mensagem da cruz. O terceiro, pelas suas pisaduras fomos sarados. E o segundo tópico que nós vimos aqui, ele falou a respeito das últimas palavras de Jesus. Ok?